Olá, começa agora mais um Conexão e vamos ao Senado. Parlamentares da CPI mista que investiga violência contra a mulher debateram a aplicação da Lei Maria da Penha e as dificuldades para a instalação da Casa da Mulher nas capitais de todos os estados brasileiros. Durante a audiência, foi decidido que o caso de estupro de 4 jovens no interior do Piauí vai ser acompanhado pela CPI. De acordo com autoridades presentes, esse é um caso de feminicídio e exige providências. A audiência tinha como um dos temas a Lei Maria da Penha. O promotor especialista em questões da mulher disse que o texto foi um avanço, mas pode ser aprimorado para incluir algumas condutas que estão fora da lei. São atitudes intimidatórias dos homens que, se fossem punidas, poderiam evitar agressões. Ficou acertado que ele vai ajudar a comissão a elaborar propostas que definam esses crimes. Um deles acontece quando o homem não respeita a ordem de se manter afastado da mulher. A Lei Maria da Penha ela não foi clara se a desobediência à medida protetiva de urgência configura ou não configura um crime. Qual é a consequência de se reconhecer que a desobediência protetiva é um crime? É porque isso permite que o policial, flagrando o agressor num ato de desobediência à ordem do juiz, possa efetuar a prisão em flagrante desse agressor e, portanto, submeter o caso imediatamente à apreciação do juiz. Uma representante do governo explicou o projeto Casa da Mulher Brasileira, que reúne 9 serviços diferentes no mesmo espaço físico. O objetivo é dar atendimento integral à vítima. Já existem unidades em Brasília e Campo Grande, e a meta é ter uma casa em todas as capitais até o fim do governo. A secretária de Enfrentamento à Violência contra a Mulher disse que um dos grandes desafios é a capacitação dos servidores que lidam com o assunto. Nós temos no Brasil inteiro delegadas que dizem que elas trabalham feito loucas, mas que na maioria das vezes os profissionais que vão para as delegacias vão como forma de castigo. Eles não vão como uma questão de reconhecimento. E nós precisamos ter profissionais especializados e serem concursados para trabalhar na questão do enfrentamento à violência contra a mulher. A pessoa ela tem que se disponibilizar, tem que querer. O caso recente do estupro de 4 meninas no município de Castelo, no interior do Piauí, vai ser acompanhado pela comissão. Durante a audiência pública, parlamentares comentaram o episódio. Preciso que a gente tome providência enquanto comissão, porque não é uma coisa do Piauí. Ganhou notoriedade porque pelo número, pela idade, meninas de 15 a 17 anos. Então, a imprensa nacional deu, mas todo dia acontece essas coisas em todo lugar. As mulheres morrendo porque são mulheres. O Senado aprovou um projeto de lei que fortalece o combate à pirataria. A matéria altera as normas para combater esses crimes de violação de direito autoral, fornecendo mais poder ao juiz responsável pelo processo. A proposta facilita a apreensão de bens falsificados e evita a volta de produtos piratas ao mercado. O projeto estabelece pena mínima de 2 anos de prisão, mais multa para quem for flagrado com cópias piratas de produtos autorais, seja vendedor ou comprador. O texto altera o Código Penal para tornar mais rígido o combate à pirataria e foi sugerido pelo Ministério da Justiça. A pena pode chegar a 4 anos de prisão e a multa varia de 10 a 50 mil reais. Em caso de reincidência, a pena fica 2/3 maior. O produto pirata é aquele que reproduz total ou parcialmente uma obra sem autorização, ou seja, é um livro, uma música, um filme ou qualquer outro produto cultural copiado sem que o autor saiba ou receba por isso. O material apreendido tem 2 destinos possíveis. O juiz pode decidir que os produtos sejam destruídos ou optar que sejam enviados a entidades de auxílio ou programas sociais. Antes, só o próprio lesado podia decidir o que seria feito com as falsificações. O plenário do Senado também aprovou um acordo bilateral entre Brasil e Bulgária. O texto foi assinado em 2011, logo que a Bulgária entrou na União Europeia. Esse novo passo entre os 2 países busca principalmente a cooperação tecnológica e econômica. Os senadores também decidiram que, a partir de agora, a mãe do bebê natimorto tem o direito de registrar o nome do filho. Os 2 projetos vão para a sanção presidencial. Um projeto elaborado por estudantes da iniciativa Jovem Senador pode se tornar lei. Os estudantes propuseram
e já está tramitando na casa a criação da Semana de Direitos Humanos. Entre os objetivos da proposta está o combate ao bullying e a outras formas de violência. Conheça o projeto Jovem Senador. Nós vamos votar somente o projeto sem as emendas. Durante uma semana a cada ano, eles conhecem na prática o desafio de legislar. Novembro de 2014, do plenário do Senado Jovem Brasileiro, surgiu a ideia de implantar a Semana de Direitos Humanos nas escolas de todo o país. Vamos ao item 16, página 133, sugestão número 16 de 2014, não terminativo. Menos de 6 meses depois, a Comissão de Direitos Humanos acolheu a proposição e a transformou oficialmente em projeto. Eu acho que a vida humana tem que ser valorada, eu acho que os princípios e as questões relacionadas aos direitos humanos precisa, de fato, ter esse tipo de relevância, essa oportunidade para ser melhor discutido nas nossas escolas brasileiras. É importante também para que no momento em que se detecta bullying na escola, que os professores, os alunos, a comunidade escolar e a comunidade externa no entorno da escola possa estar envolvida nessas atividades da Semana dos Direitos Humanos para poder refletir sobre a importância de se criar um ambiente mais humano nas escolas, um ambiente em que se compreenda as diferenças nas escolas públicas do nosso país. O ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, foi ao Senado nesta semana para debater as políticas e diretrizes do MEC e esclarecer como os cortes no orçamento de 2015 vão afetar os programas para a educação brasileira. Acompanhe. Renato Janine Ribeiro reconheceu o ajuste fiscal e os cortes orçamentários como um problema e disse o que está sendo feito pelo Ministério para enfrentar a questão. Não será fácil a gestão do MEC este ano. Isso eu deixo muito claro e nós estamos procurando fazer o melhor de nós. Nós temos preservado 100% dos programas de dinheiro direto na escola, merenda escolar e transporte escolar. Esses 3 programas são programas extremamente importantes para a educação básica e eles significam que, sem tirarmos dinheiro do custeio do ensino superior federal, seremos capazes de garantir o funcionamento, no que depende da União, da escola pública brasileira. No ensino superior, nosso critério é obras estão avançadas, serão concluídas. Obras estão muito no início, serão adiadas. Nós também vamos reprogramar alguns programas, o Ciência em Fronteiras, o Pronatec, o próprio FIES. Agora, vamos reprogramar isso sempre utilizando os melhores critérios. O ministro anunciou uma nova fase do FIES e disse que o financiamento estudantil do governo atende 60% dos alunos que se candidatam ao programa. Se nós pensarmos que o SISU, a oferta de vagas nas universidades federais, basicamente federais, também algumas estaduais, também algumas outras, que o SISU tem 205 mil vagas no primeiro semestre para 2.700.000 de demanda, então a relação nossa de atender 252 mil solicitantes de financiamento num total de 450 mil, até um resultado positivo. Nenhum tipo de disputa dessa natureza chega a um resultado de atender todo mundo. Renato Janine defendeu que escolas que tenham baixo desempenho no IDEB não sejam punidas. O avanço dos 20% menos aquinhoados do ponto de vista socioeconômico é praticamente inexistente em 8, 10 anos. Isso é grave, porque não só eles não avançaram, como aumentou a distância entre ele e outros grupos. A que se deve isto? Essa é uma questão importante que tem sido discutida por muita gente. Os IDEBs mais baixos não requerem necessariamente uma punição. Os IDEBs mais baixos geralmente são fruto de uma série de pontos que basicamente repercutem um IDH baixo, dificuldade de saúde, dificuldade de residência, violência, moradia ruim. Tudo isso requer um trabalho conjunto e não é por acaso que uma das nossas grandes parcerias é com a ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social, porque os trabalhos em educação e desenvolvimento social, eles se alimentam... Hora de mudar de casa. Agora vamos para a Câmara Federal.
Há quem defenda que no Brasil a publicidade infantil estimula um comportamento consumista nas crianças, desperta a sexualidade de forma precoce e incentiva a violência. Para o mercado, a responsabilidade sobre aquilo que a criança tem não é só da publicidade, mas também da família, da escola e da sociedade. O debate sobre proibir ou restringir a publicidade infantil chegou à Comissão de Constituição e Justiça e comporta direitos como liberdade de expressão e proteção às crianças e aos adolescentes. Se os pais são os responsáveis, dirijam a publicidade para os pais. Simples assim, é um pedido justo. Proibir a propaganda não vai tornar as crianças mais preparadas. Para muitos, educá-las é mais eficiente do que isolá-las. Segundo o Ibope, no Brasil, as crianças passam em média 4 horas diárias em frente à TV. E os argumentos para se regular a publicidade infantil se baseiam principalmente na incapacidade da criança de julgar criticamente o interesse mercadológico por trás da propaganda. A criança não tem a maturidade para filtrar aquela mensagem, entender o interesse comercial que tem por detrás. Ela vai aceitar aquilo como uma verdade. Mas, para proteger os abusos, há quem defenda a autorregulação. E o CONAR, há mais de 30 anos, atuando, não multa e não manda prender. Mas a televisão, o rádio, os jornais, as revistas acatam as decisões do CONAR. Toda essa polêmica foi debatida na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que analisa o projeto de lei de autoria do deputado Luiz Carlos Rauli sobre o assunto. A proposta inicial proibia totalmente a publicidade voltada para crianças. O projeto, que já tramitou em 3 comissões da Câmara, foi modificado. Em vez de proibir, o texto tipifica como publicidade abusiva aquelas que sejam capazes de induzir a criança a desrespeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família, além de estimular o consumo excessivo. Essa lei é inútil. Filho não exige nada de pai que tem consciência de tem como educar seu filho, não. Seu filho exige uma coisa de você, fala, não, senhor, não vou dar, não. Eu posso dizer não, a criança pode não ter e pode ser frustrada, e a frustração faz parte do desenvolvimento do ser humano. Porém, aquele valor já foi incutido na cabeça da criança. O debate na Comissão de Constituição e Justiça acrescenta na polêmica o que diz a Constituição sobre direitos das crianças e liberdade de expressão, de iniciativa e de concorrência. Eu não penso que devamos extirpar um direito em favor de outro, mas cabe aqui a nós, de maneira responsável, aprofundarmos esse debate para compatibilizarmos o que seja a preservação de todos esses direitos. Não sei se seria o caso aqui de legislar para proibir, eu sou contra essa tese de proibição total, ou se seria o caso de alguma maneira, fazer com que aquilo que já está positivado seja respeitado. Só tem interesse econômico, não há interesse civilizatório. Então, o que nós temos que ter é a grandiosidade das reformas do parlamento brasileiro e pensar na criança, no cidadão integral, como está na Constituição, como está na legislação que defende a criança. O presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, esteve na Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados e negou qualquer envolvimento em atos de corrupção. Ele disse ainda que não renuncia ao mandato. Veja na reportagem de Marcelo Westphalen. O presidente da CBF não era obrigado a prestar esclarecimentos aos deputados, porque ele foi apenas convidado para vir até a comissão. Marco Polo Del Nero reconheceu a gravidade das denúncias. No fim de maio, o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, e mais 6 dirigentes da FIFA foram presos na Suíça acusados de diversos crimes. Uma investigação do FBI revelou que Marim foi flagrado em grampos telefônicos negociando propinas. A investigação também apontou possível envolvimento de Del Nero. Durante reunião na Comissão de Esportes, Del Nero afirmou que Marim era um grande parceiro e que ficou surpreso com as denúncias. O dirigente disse que ainda não teve acesso às informações da investigação norte-americana, mas negou qualquer envolvimento em ato de corrupção. O deputado Altineu Cortes perguntou ao dirigente se não seria o momento de ele renunciar ao mandato. O senhor não acha que é o momento de o senhor dar uma virada de página e que é o momento de o senhor tocar a CBF de forma diferente, fazer eleições abertas para que técnicos, jogadores possam votar? O senhor não acha que a CBF devia ser mais democrática e esse é o momento de o senhor renunciar? Renuncia quem tem alguma coisa errada na vida.
Eu não renuncio, não. O presidente da CBF diz que entregou para as autoridades norte-americanas todos os contratos que estão sob investigação. O deputado Alexandre Vale questionou se ele concordaria com a quebra de seus sigilos bancário e telefônico, mas o dirigente diz que isso depende de uma decisão da Justiça. Se o Poder Judiciário entender de quebrar meu sigilo, vai ser quebrado. Por que eu vou quebrar o sigilo? Por quê? O que eu fiz de errado? Ao final, deputados avaliaram as explicações dadas à comissão. Ainda falta muita coisa a ser esclarecida. Eu acho que só com a CPI que a gente vai conseguir esclarecer alguns fatos que estão escondidos ainda por trás dessa caixa preta que existe dentro da CBF. Não temos muitas informações, não só ele como os dirigentes do Brasil, e até os parlamentares também. Então, dentro das informações, dentro de quem está inquirindo e do presidente que está sendo inquirido, eu acho satisfatório as respostas até agora. Uma subcomissão instalada a partir da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados vai propor medidas práticas para combater o crime organizado no país. Serão tratados temas como tráfico de drogas, roubo de cargas, homicídios e lavagem de dinheiro. O trabalho será desenvolvido nos próximos 4 anos. Os números confirmam o que os brasileiros sentem no dia a dia. A criminalidade está em alta. Dados do Mapa da Violência 2015, divulgado pela Unesco, revelam que quase 5 brasileiros morrem por hora no país vítimas de arma de fogo. São cerca de 116 mortes por dia. Outras formas de violência também preocupam. Segundo a Confederação Nacional do Transporte, os prejuízos com roubos de carga ultrapassaram R$1 bilhão em 2014. A explosão de caixas eletrônicos é outra modalidade que assusta. Na Câmara, a Subcomissão Permanente para tratar do combate ao crime organizado, ligada à Comissão de Segurança Pública, pretende sugerir mudanças na lei para combater a violência no país. Uma das medidas em análise é a integração das polícias. A Polícia Federal, quando fala informalmente, é por relacionamento com as polícias estaduais. As polícias estaduais entre si têm os seus corporativismos próprios e não se falam. A Polícia Rodoviária Federal também só fala informalmente. Para fazer o mapeamento dos problemas e apontar soluções práticas de combate ao crime organizado, foram escolhidos 8 subrelatores. O deputado Aloysio Mendes vai ser o responsável por analisar o tráfico de armas. O que nós precisamos verificar com esse trabalho é como essas armas entram com tanta facilidade no nosso país, identificar os pontos de fragilidade que nós temos e coibir justamente a entrada dessas armas. A subcomissão vai funcionar ao longo dos 4 anos da legislatura. O crime organizado vai saber que tem mais um setor da sociedade organizado para enfrentá-lo. A CPI da violência contra negros e jovens faz uma série de reuniões nos estados. O objetivo dos deputados é conhecer os problemas regionais e as soluções encontradas. Confira na reportagem da TV Assembleia do Rio de Janeiro. A Assembleia Legislativa do Rio foi a primeira a receber a CPI de Brasília para ouvir sobre os problemas enfrentados pelos jovens negros no estado. Marcelo Dias, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Rio de Janeiro, afirmou que cerca de 75% dos jovens assassinados são negros. Essa CPI da Câmara Federal, ela vem em boa hora, vem no momento que se discute no Congresso Nacional a PEC da redução da maioridade penal. Então, essa CPI tem uma tarefa muito grande, uma tarefa extraordinária, que é mostrar para a sociedade brasileira essa violência contra a juventude negra e que a redução da maioridade penal não é o caminho para acabar com essa violência. Os parlamentares ouviram o depoimento de mães que perderam seus filhos em favelas do Rio. A CPI vai solicitar informações sobre os inquéritos que apuram a morte desses jovens. Nós precisamos passar por uma série de revisões na política pública no nosso estado, em especial a questão das UPPs. Nós estamos durante todo o dia averiguando e acreditamos que essas mães, em especial até as viúvas, precisam de um amparo legal do nosso estado, de políticas públicas que atendam à sua necessidade como mãe, como ex-esposa, agora como viúva.
a ponto de que ela possa ser um agente transformador social. Antes da audiência na Alerj, os parlamentares da CPI foram ao Complexo do Alemão. Os deputados se reuniram com os moradores no CIEP Teófilo de Souza. No local funciona uma unidade de polícia pacificadora. O presidente da CPI, deputado Reginaldo Lopes, vai enviar um requerimento sugerindo a retirada da UPP de dentro da escola. Foi uma demanda trazida pela CPI, eu acho que esta casa pode contribuir nesse debate, discutindo o tema e buscando propostas. Esse trabalho em conjunto com as assembleias legislativas será de fundamental importância. Sem elas, sem as assembleias, sem as câmaras, será inviável produzir um relatório tão importante como esse de forma unitária. E encerrada mais esta edição do programa Conexão. Fique com a gente. Tchau!